Estamos todos refletidos, de algum modo, nas numerosas e distintas imagens que nos rodeiam, uma vez que elas já fazem parte daquilo que somos. Imagens que compomos fisicamente, à mão, e imagens que se formam espontaneamente na imaginação. Imagens de rostos, árvores, prédios, nuvens, paisagens, instrumentos, água, fogo e imagens daquelas imagens, pintadas, esculpidas, encenadas, fotografadas, impressas, filmadas. As imagens, assim como as histórias, nos informam e, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos. Apesar das muitas lacunas sobre a guerra sertaneja do contestado ao longo da história, o discurso artístico dá voz às imagens e aos seus conteúdos, que, por sua vez, instigam e provocam a se falar sobre elas, que se mostram e nos mostram, convidando-nos a ver. Um fato, muitas histórias, inúmeros desdobramentos, e a possibilidade de olhar e mergulhar, através dos registros artísticos, nas entrelinhas visuais de uma região, a qual se denominou contestada, onde, há mais de 100 anos, um acontecimento de grandes proporções demarcou espaços, mobilizou pessoas e se inscreveu na história e na memória sob o nome de Guerra Sertaneja do Contestado. As centenas de imagens captadas ou criadas sugerem os diferentes ângulos pelos quais é possível olhar e transitar, sem, contudo, a crença de que um mais adequado ou correto possa se apresentar diante dos nossos olhos. Cada explicação desenvolvida de um quadro implica uma explicação elaborada desse quadro, que se converte em uma descrição mais ampla, uma forma de definir coisas que seria difícil descrever de outra forma. O que temos diante de nós, quando lançamos esse primeiro olhar para essas narrativas, a partir da produção de cada um dos artistas investigados, é muito mais que uma manifestação local e particular que envolve a expressão artística através de cores, linhas, formas e referências em torno de um mesmo tema. Pinturas em tela e painéis, desenhos a nanquim, histórias em sequência, módulos em palha de milho, gravuras e instalações fazem parte do acervo catalogado, que traz a interpretação visual e documental, a partir de fontes diversas, de inúmeros aspectos e cenas daquele conflito. Cada artista, a partir de uma linguagem própria, evidencia elementos que julga relevantes no contexto da guerra, imprimindo em sua obra o sentido que deseja sugerir. Aqui se apresenta um panorama do universo artístico que trata da guerra sertaneja do contestado, do qual fazem parte o acervo visual e os artistas que o produziram. Claro Jansson, Dea Reichmann, Eleutério Nicolau da Conceição, Gerson Witt, Grupo Cabeça Oca, Assis, Itacir Bortolosso, Leandro Vito, Meinhard Horn, Poti Lazarotto, Renato Perré, Willy Alfredo Zumblick.
Claro Gustavo Jansson. De origem sueca, Claro Jansson nasceu em 1877 e faleceu no ano de 1954, tendo vivido no Brasil entre 1891 e 1954. Parte desse tempo permaneceu na região denominada Contestada. Ele falava 7 idiomas: sueco, português, espanhol, alemão, inglês, guarani e polonês. Suas atividades como fotógrafo tiveram início de maneira autodidata, motivadas pela demanda de imagens suas e de sua família para a irmã na Suécia, com quem mantinha regular correspondência. Jansson registrou, assim, as suas frequentes mudanças de cidade e os fatos a ela relacionados. Apesar de estar distante das grandes cidades e não ter acesso a técnicas e estéticas próprias do mundo cosmopolita, a produção fotográfica de Jansson é muito vasta e inclui um acervo bastante variado. Ele foi convidado, foi contratado pela Lumber para fazer a cobertura da serraria, que era a maior da América do Sul, né? Daquele americano Farquhar. E aí foi que ele foi morar em Três Barras. Sobre o Contestado, região que lhe era familiar por trabalhar como retratista contratado da Lumber e residir em Três Barras, Santa Catarina, os registros de Jansson foram fundamentais. Bom, para ele era o modus vivendi, né? Ele vivia da fotografia. Agora, ele amava a arte, ele adorava a fotografia, sabe? Então, e a família toda, então, também colaborava. Que todos nós colaborávamos, até minha mãe. Minha mãe atendia, às vezes, a clientela, né? E o meu irmão trabalhava sempre na câmara escura. Eu e minha irmã fazíamos retoque e embrulhávamos as fotografias para os clientes, né? Colocava o nome, endereço, todo. Essas coisas assim. Assim é que todos nós vivemos da fotografia. No acervo organizado e conservado pela família, encontram-se as imagens que, durante os anos de 1913 a 1927, documentam iconográfica e sequencialmente aspectos da implantação e decadência da Lumber. Seu envolvimento não era apenas com a empresa que o contratou, sendo que as imagens refletem a sua experiência em meio a um contexto social mais amplo. Dea Catarina Reichmann. Nasceu no ano de 1930 em Erechim, Rio Grande do Sul, onde morou até os 7 anos, tendo mudado com sua família para o Paraná após esse período. Com formação em biblioteconomia, a artista trabalhou nessa área durante grande parte de sua vida, o que lhe possibilitou a coleta de muitas referências sobre um dos temas abordados nas suas pinturas, a Guerra do Contestado. Em 1961, estudou artes plásticas na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, mas sua produção teve início muito antes dessa habilitação. Suas pesquisas e leituras sobre a Guerra Sertaneja do Contestado, o que inclui as histórias contadas por seu pai, motivaram a produção de 45 pinturas durante o ano de 1993. Com dimensões aproximadas de 80 centímetros por 50 centímetros, a artista fez uso da técnica de pintura a óleo sobre madeira e criou uma narrativa que evoca personagens da guerra em ações, situações diversas. Apenas 2 pinturas com a temática da Guerra do Contestado estão em seu poder. Algumas outras foram furtadas e muitas foram doadas por Reichmann a instituições como a Universidade do Contestado, Campus de Mafra, ou a acervos institucionais ou pessoais de parentes ou amigos. Eu comecei com técnica mista em Eucatex. Aí bem mais solta, modernosa assim. Aí depois eu digo, sabe o quê? Para mim poder mostrar realmente,
eu tenho que deixar mais acessível. Aí metade é técnica mista e outra metade é óleo sobre tela. Nas pinturas, Dea imprime a sua fascinação pelo tema, o que possibilitou que produzisse, no decorrer de pouco tempo, as 45 telas a respeito da guerra sertaneja do contestado, permeadas de um azul pálido e de uma atmosfera lúgubre com personagens enigmáticos. A história que eu já disse para você, pelas minhas palavras, você pode ver que eu acho fascinante, que pode ser abrangida de todas as maneiras, de todos os aspectos, cada aspecto significando uma história. Cada aspecto, cada reduto uma história. Os personagens, cada um deles uma história. Eleutério Nicolau da Conceição. Os 3 livros da saga do Contestado de Eleutério Nicolau da Conceição, publicados em 2003, 2006 e 2012, trazem, através de textos e ilustrações sob a forma de história em quadrinhos, uma narrativa sobre a guerra sertaneja do Contestado. O autor, nascido em 1950 na cidade de Florianópolis e professor aposentado na área de Físico-Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, procurou retomar um antigo gosto pelo desenho e por histórias em quadrinhos, das quais possui uma ampla coleção. O trabalho de Tero, nome artístico de Eleutério Nicolau da Conceição, artista gráfico autodidata, reúne inúmeras produções que narram aspectos históricos e culturais do estado de Santa Catarina, publicadas e detalhadamente preparadas com ilustrações a bico de pena e algumas coloridas em aquarela. Na verdade, a única instrução que eu posso dizer assim que eu tive com relação ao desenho foi esse irmão, o Arnaldo, que me passou. Ele, quando estava na Marinha, fez um curso de desenho no Rio de Janeiro. E quando voltou, me falou a respeito da linha do horizonte, do ponto de fuga, como é que se traçava. Então foi a referência que eu tive de instrução. Desde criança, Eleutério costumava copiar desenhos dos heróis de sua preferência, lendo e trocando gibis com seus amigos. Posteriormente, começou a fazer os seus próprios desenhos. O trabalho sobre o Contestado teve início a partir de um filme que viu, resultando no primeiro volume, A Saga do Contestado, cuja tiragem foi de 2.500 exemplares, doados a escolas, centros culturais e outras instituições. Não há dúvida de que, como os muitos estudantes das décadas de 70 e 90, o autor tenha se sentido surpreso e fascinado tardiamente pelo tema, que lhe parecia desconhecido até então. Eu também não conhecia o Contestado, nunca tinha ouvido falar. Na década de 70, um filme me atraiu a atenção, do Silvio Bach, A Guerra dos Pelados. Foi nesse filme do Silvio Bach que eu fui saber que tinha acontecido a Guerra do Contestado. Não tinha noção, nunca na escola tinha tido qualquer referência a respeito. Em sua pesquisa iconográfica sobre os personagens, Eleutério busca referências visuais já conhecidas, e se não as encontra, ele as cria, tendo a preocupação de trabalhar algumas características. Em algumas de suas histórias, inclui a sua própria imagem, se autorretratando. Em papel A3, produz cuidadosamente seus desenhos com bico de pena e tinta nanquim, para em seguida finalizá-los com aquarela, resultando em imagens dinâmicas e expressivas. O Contestado é uma história excelente que dá margem a uma infinidade de possibilidades. Tanto possibilidades da história propriamente dita, de buscar os fundamentos da história e narrar o que aconteceu, como possibilidades criativas. É um campo vastíssimo para criar personagens e eventos e dentro do contexto.
tanto do campo de ilustração, como de romance, como de filme, como de séries de televisão, pela temática. É uma coisa extraordinária a possibilidade. Gerson Witte. O quadrinista e chargista caçadorense Gerson Witte, nascido em 1974, atua nessa atividade há aproximadamente 20 anos, conciliando-a atualmente com o seu trabalho como docente na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Quando iniciou sua graduação em artes visuais, tomou contato com as questões da Guerra do Contestado. Apesar de conhecer algumas histórias sobre o conflito, de ter visitado o Museu do Contestado em Caçador e ouvido falar do filme A Guerra dos Pelados, foi por influência do ambiente acadêmico que começou a se aprofundar no assunto. O que marcou um pouco nessa época aqui foi o que eu fiz a ilustração para o primeiro cartaz da primeira apresentação da peça O Contestado, do Grupo Temporário em Caçador. Então, como eu estava na faculdade, o pessoal não conhecia, eles pediam para fazer. Então, o primeiro cartaz da primeira peça que teve, que também foi um grande resgate da história do Contestado culturalmente na região, eu pude participar um pouquinho. Gosto pela história e a ideia de se ter uma guerra esquecida na sua própria terra lhe foram inspiradores. Em seus trabalhos, o artista procura evidenciar algumas características e particularidades do cartunismo. Ilustrou inúmeros livros de escritores que tratam de temas ligados ao contestado, bem como animações, pequenos charges e criações de cartazes. Na sua produção, através de traços limpos, Gerson procura focar as expressões e significados de cada personagem ilustrado, deixando compreensíveis os aspectos de um conflito de tamanha importância. Então é um papel nosso como professores, como artistas, né, como acadêmicos, tentativa de recuperar essa memória, de dizer, não, coisas grandiosas aconteceram aqui, né? Sangue foi derramado em nome de uma causa e que isso tem que ser lembrado pelas pessoas. Em seus desenhos, faz uso de nanquim ou caneta hidrográfica e, após digitalizá-los, utiliza meios tecnológicos para sua finalização. No seu trabalho relacionado à Guerra Sertaneja do Contestado, a presença dos monges, a ferrovia, entre outras situações do conflito, aparecem de forma satirizada, através de personagens com expressões caricatas em contextos humorísticos. Não é só também a visão do caboclo, do jagunço. Também a visão daquele soldado pobre que veio lá do interior, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, veio para cá para combater pessoas que não sabiam quem era, por que era, simplesmente eram mandados a matar essas pessoas. Como é que eram essas pessoas, né? Como é que era essa visão dessa gente? Tem muitas questões a ser respondidas ainda. Então, enquanto tiver, tem assunto para trabalhar o contestado. Grupo Cabeça Oca. O grupo iniciou em 1997 e sua primeira produção aconteceu a partir de uma mostra coletiva na cidade de Concórdia, Santa Catarina. O nome Cabeça Oca é atribuído a Lindolf Bell pelo poema Cabeça Oca, Alma Plena, numa alusão à despretensão, a cabeça sem nenhum tipo de preconceito, aberta às novas ideias, características presentes na obra coletiva de Cláudia, Rudinei e Sandra, artistas que assinam as produções do Cabeça Oca. Cláudia Marcon nasceu em 1964 na cidade de Concórdia, onde atua como empresária, tendo formação em Direito e especialização em Administração de Empresas. Autodidata, Cláudia K., desde a sua infância teve uma paixão especial pela arte e suas formas lúdicas. Produz seu trabalho com intenso colorismo e gestualidade. Rudinei Scaranto Dassi é também concordiense, nascido no ano de 1965. Atualmente vive em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde atua como arquiteto e professor universitário.
Suas aquarelas, retratando a arquitetura de Concórdia, resultaram em várias edições de um livro. Há também outras intervenções e processos investigativos do artista, voltados para a apropriação do espaço. Sandra Poletto é originária da cidade de Peritiba, Santa Catarina, do ano de 1965. Tem formação em arquitetura e trabalha como perita na área de ergonomia, sendo ainda professora universitária. Desenhou desde muito cedo, estimulada pela família, que inclui muitos artistas. Sua produção é bastante figurativa, razão pela qual a linha e o traço se mantêm em sua obra com muita força. Abre coração às cabeças fechadas, plenas de nadas. É o poema que dá significado à ação artística do grupo, cuja produção, tanto individual quanto coletiva, inclui pinturas em tela e painéis, expostos no Brasil e no exterior. A produção em acrílico sobre tela, em forma de painel temático sobre a Guerra do Contestado, confiada ao grupo pela UNC de Concórdia, mobilizou os artistas a buscarem na literatura e no universo de imagens os aspectos mais relevantes do acontecimento. O Contestado começou com uma solicitação da universidade de fazer um painel em comemoração, já que a universidade era do Contestado, e aí o Cabeça Oca desenvolveu, tinha um espaço na biblioteca, tinha um espaço com pé direito muito alto, resolveu pesquisar, ficamos acho que uns 6 meses lendo todos os livros que caíram na nossa mão sobre Contestado, fomos ver todos os detalhes, afinal de contas vivíamos numa região onde teve intervenção contestada, né? E aí surgiu aquele painel da universidade. Nós ficamos assustados no início com o desafio, porque a arte, para você conseguir criar, você precisa antes interiorizar o conhecimento. Nós procurávamos pouca referência de outros artistas. Para quê? Para que nós tivéssemos uma leitura própria sobre o tema. Para que não houvesse influência de nenhum outro artista que já houvesse feito essa obra ou abordado esse tema através da arte no nosso trabalho. Concluído no ano de 2001, o painel exposto no hall da biblioteca pretende não apenas reproduzir uma história de modo acadêmico, mas despertar, através do simbolismo de formas e cores, o interesse para o conhecimento dessa história. Cada um de nós tem um talento mais ressaltado. A Sandra desenha muito bem, o Rudinei, até porque os dois são arquitetos. E eu entro muito com a cor, com a composição de cor, de luz, e a gente forma então esse grupo, cada um com o seu melhor. A gente fez um estudo, um planejamento do painel e decidimos que ele seria confeccionado em tela, até porque a tela é um material que enobrece, que traz para nós essa referência da obra de arte. Eu acredito que nós levamos 4 a 5 meses para concluir, desde a concepção até a instalação do painel. Então ele foi utilizado tela, tinta acrílica, pigmentos, alguns pigmentos líquidos, outros pigmentos em pó e os desenhos em carvão. A gente usou carvão para poder então preparar as telas, os desenhos, delimitar as formas que seriam depois pintados em si. Como ele tinha 7, 9 metros de comprimento, tinha que colocar num pátio para poder ver o conjunto, recolhe tudo, pinta de novo, vamos fazer um cafezinho, para um pouquinho, e aí foram mais, acho que uns 6 meses pintando, mas o resultado foi bem interessante. Para os artistas, cada elemento contido naquelas pinturas apresenta uma passagem da história, onde algumas cores têm um papel fundamental. O vermelho representa o sangue derramado durante a guerra e o marrom, o extrativismo da madeira. A partir do painel Imagens do Contestado, outras telas foram produzidas pelo grupo, mostrando algumas situações mais marcantes do conflito. Para mim, a oportunidade que eu tive na minha vida de poder tomar contato com essa história me transformou de uma certa forma, me deixou diferente, o antes e o depois, pelo próprio aprendizado
do conflito e do entendimento do cotidiano, daquilo que a gente vive hoje, o que é essa região hoje. Na realidade foi uma surpresa muito boa para nós, quando nós estávamos quase concluindo a obra, que teve uma equipe da universidade que veio ver o nosso trabalho, e eles ficaram emocionados ao ver aquele retrato do contestado. Que nós tivemos um reconhecimento feito por uma instituição muito respeitada, e foi muito bacana, porque foi neste dia que o Cabeça Oca consolidou a sua presença como um grupo muito sério e muito competente e muito respeitado. Alguns historiadores estiveram vendo a obra, né, na sua finalização, e eles disseram, nossa, parece que estou vivendo o contestado, estou entrando na tela através dessa imagem, eu estou vivenciando aquele momento. Riede de Assis Corrêa. Autodidata, nascido no ano de 1926 em Curitiba e falecido em 2008, chegou ainda criança à cidade de Florianópolis, onde viveu e desenvolveu toda a sua trajetória artística. Assis não trabalhava apenas em superfícies convencionais, tendo utilizado desde telas até madeiras, plásticos e caixas de papelão, entre outros suportes, além de produzir audiovisuais. Através do seu avô paterno, Assis entrou em contato com recortes de jornal, mapas e outros materiais, além dos relatos orais. Somado a isso, esteve também a experiência com transporte rodoviário para serrarias no interior do estado, onde ouviu e registrou as histórias contadas por caboclos, lenhadores e descendentes de famílias oriundas do contestado. O Assis era um retratista da vida, um crítico de tudo, do mundo, né? Ele gostava disso aí. E eu acho que nada mais importante do que uma guerra, com o seu valor histórico que teve, para uma pessoa que gostava de mostrar o grande e o sentimento, né? Porque ali é o sentimento puro, né? Então eu acho que a ligação dele, o que trouxe mais, além desse resgate histórico de família, foi o próprio apelo da obra, né? Trabalhando como desenhista em uma empresa de topografia, desenvolveu também uma série de pinturas sobre o folclore ilhéu em um restaurante, e isso abriu as portas para a primeira das inúmeras exposições que realizaria, além dos adornos com motivos carnavalescos, mosaicos, painéis, murais, desenhos e pinturas, produções em vídeo e fotografia, entre outras linguagens. Sobre o contestado, há, no acervo bibliográfico do artista, muitos materiais ilustrados por ele e relacionados ao acontecimento, bem como esboços e um pequeno painel, que serviram como ensaio para a obra Contestado, Terra Contestada. Porque ali, quando ele colocou para o papel, a gente vê que a obra já veio completa, né? Então, se ela veio completa, a pesquisa foi muito grande. Seus estudos, desenvolvidos em 1984, geraram uma produção importante em forma de 78 desenhos feitos com bico de pena sobre papel, os quais determinaram a elaboração do grande painel que realizaria no ano seguinte. Ele achou de certo que o desenho, não vou pôr cor, eu vou trabalhar na delicadeza do traço, em que eu posso mostrar a força da história. E explodiu no painel onde a plasticidade seria mais invocada, né? Eu entendo assim isso. Instalado inicialmente no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, Santa Catarina, atualmente o painel encontra-se no Museu do Contestado de Caçador. Esse trabalho, datado de 1985, foi uma das grandes realizações do artista. A obra, concebida em 7 cenas contínuas, foi produzida em tinta acrílica sobre madeira, com 36 metros quadrados, distribuídos em mais de 12 metros de largura por quase 3 metros de altura. Nela, uma narrativa da guerra sertaneja do contestado, através dos inconfundíveis desenhos de Assis. O Assis, ele sempre foi uma pessoa que conseguiu
assim, estar no momento certo sempre, né? Eu acho que essa visão que ele teve, já desde a época de 1969, de valorizar e de buscar esse resgate numa coisa tão importante, eu acho que isso aí sintetiza a valorização do momento, a valorização da história, né? Ele conseguiu, numa época em que não se falava quase no contestado, trazer uma visão plástica de uma história. E isso aí eu acho que foi uma colaboração muito forte. E isso aí é o papel dele, ter conseguido trazer e mostrar e viabilizar que novas gerações tenham uma visão plástica, estética de uma história tão forte, uma coisa tão importante. Itacir Bortoloso. As esculturas em embuia de Itacir Bortoloso, nascido em 1950, trazem a memória da Guerra Sertaneja do Contestado através da imagem do monge João Maria. Trajetória do agricultor natural de Omerê, Santa Catarina, que, desejoso de atender a um pedido da sua mulher para construir com uma peça de xaxim um vaso para cultivo de avencas, deu início a uma atividade que posteriormente lhe tomaria todo o tempo e para a qual jamais imaginou que se dedicaria. Isso aí cada um tem uma maneira de pensar, né? O pessoal vinha, às vezes, não, mas é difícil, mas a gente já tem isso sei lá, se é um dom, então para mim eu não encontro dificuldade, sabe? E lógico, a gente tem que se concentrar, né, no trabalho, né, e não pensar em outra coisa. Você já tem aquilo na mente, né? À época, com 33 anos, nunca havia trabalhado com quaisquer materiais que não fossem aqueles utilizados na lavoura. Depois do primeiro, outros trabalhos em xaxim foram encomendados, e com eles, novos desafios, que incluíam a talha em tábuas de cedro. Seu trabalho na lavoura era conciliado, então, com algumas horas dedicadas à decoração de portas com a técnica do entalhe. A primeira encomenda do monge João Maria foi feita em Porto União, cidade que o acolheu e onde recebeu uma reprodução fotográfica do monge, utilizada como referência para construir a escultura, que ficaria em uma gruta. Esculpi o João Maria numa pedra, né, lá no pocinho do João Maria. Ali que eu comecei a ler alguma coisa, ele começou a me falar alguma coisa, e comecei a me interessar, sabe? Aí comecei a fazer daí eu fiz a primeira escultura do João Maria, que está até hoje em União da Vitória. Essa escultura do monge sentado foi a primeira, executada a partir de um galho de cinamomo. As mais de 30 seguintes, embora em tamanhos diferenciados, foram esculpidas em cedro, tendo como referência a mesma foto do monge. Então a gente percebe que o pessoal da região, todo mundo conhece, não precisa falar quem é, mas saiu já de Curitiba para cima ali, ninguém conhece a imagem do João Maria. Atualmente, Itacir presta trabalhos para prefeituras, que lhe encomendam esculturas de aspectos históricos relacionadas à colonização de cada município. O artista atualmente vive e trabalha em Porto União. É uma maneira de transmitir o bem que hoje, o bem que ele fazia na época dele. Leandro Vito. As experimentações do artista caçadorense Leandro Vito, nascido em 1967, são a sua marca desde quando iniciou as atividades como artista em 1986, expondo desenhos em coletivas.
Uma das características desse artista autodidata é o uso de diferentes linguagens, impondo a sua identidade como investigador e pesquisador de diversos suportes e técnicas artísticas. Tendo atuado como agente cultural durante alguns anos, atualmente é professor de arte em seu ateliê e na Associação Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social, ACEIAS, ministrando oficinas de fotografia em diversas instituições. Paralelamente, participa de mostras de arte e projetos artísticos locais e nacionais. A obra de Leandro Vito sobre o contestado reúne pinturas em tela, algumas delas inacabadas, além de fotografias, desenhos, gravuras e instalações. E aí essa produção está ligada ao contestado, eu acho que tem muito a ver com essas memórias da gente, né? E com os contos, como eu comentei antes, né? Por mais que sejam muitas vezes invenções ou fantasias em relação ao monge João Maria, ou aos monges, enfim, aqueles religiosos, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Em 2005, publicou um livro com fotografias, cujo título, A Cotidiana Fé, mostra, a partir de pesquisas nas proximidades de Caçador, Santa Catarina, o registro das práticas de rezas e curandeirismo naquela região. As crenças e principalmente manifestações de devoção a São Sebastião e ao poder de cura do monge João Maria ficam impressas pela invocação da sua presença, através das reproduções da sua imagem em altares e nos próprios processos de benzimento. Além da fotografia, há muitas linguagens das quais o artista faz uso, resultando em investigações que permanentemente se manifestam no seu processo criador, onde o contestado é, direta ou indiretamente, mais uma das temáticas. Eu sinto que as pessoas da nossa região, ou da região do contestado, elas têm esse talvez um desejo de que a história do contestado realmente seja valorizada e seja devidamente contada. Pelos artistas, acredito que essa parte está sendo feita. Pelo público também, porque a obra precisa do público para existir. Eu acho que a história do contestado precisa ser contada. Meinhard Anton Friedrich Horn. A arte de Meinhard Horn, nascido em 1939, está amplamente difundida na região de Mafra, em Santa Catarina. Vindo da Alemanha numa aventura náutica, o artista aportou casualmente no Nordeste em 1973, devido a um acidente com o seu barco. Lá, descobriu a existência de parentes em Santa Catarina, especificamente em Rio Negro, onde chegou em 1973, quase na condição de indigente, indo trabalhar no comércio de peças de gesso de propriedade da tia. Meinhard introduziu em Santa Catarina a tradição alemã do artesanato em palha de milho, técnica que utilizou desde 1976 e que é mantida até hoje pela sua família. Os primeiros trabalhos foram bonecas assim desse estilo aqui, camponesas. Hoje elas estão assim mais elaboradas e naquele tempo elas eram assim um pouquinho mais primitivas, mas elas fizeram um sucesso imenso. Miniaturas de presépios, peças lúdicas, guirlandas e modelismo naval, entre outros motivos, fizeram parte das artesanias em palha criadas por Horn. A elaboração desses trabalhos lhe rendeu premiações, com sistemáticas exposições e encomendas, dentre elas um presépio em palha de milho com 1.700 peças, considerado o maior do mundo em número de peças nessa técnica. No intuito de divulgar a história regional, foi solicitado ao artesão
que confeccionasse 20 módulos sobre a Guerra do Contestado. Os trabalhos tiveram início em 2002, com o estudo da topografia e dos materiais mais adequados. Os personagens, em todo caso, é palha de milho. E o material, assim, tem gesso, tem estopa, isopor e outras massas que a gente fazia mesmo, assim, né, para fazer. Mas a matéria principal é palha de milho. Todavia, no ano seguinte, as atividades foram interrompidas em virtude do adoecimento e morte do artesão. Sua obra ficou inacabada e apenas 6 módulos foram concluídos. Os conjuntos produzidos em diferentes tamanhos, devidamente identificados e mantidos sob uma redoma de vidro, propõem uma sequência narrativa das empresas militares e sertanejas durante a guerra, com miniaturas da ferrovia, das cidades, soldados e sertanejos, na tentativa de capturar estrategicamente o olhar para cada uma das muitas cenas propostas em um mesmo módulo. Muito tempo isso ficou tudo muito quietinho, né? E por que não as pessoas e Santa Catarina saber o que aconteceu por aqui e as crianças já saber dessa história e tudo, né? Acho que para mim é uma coisa assim de grande valor. É impossível, de um único ângulo, abarcar o total de narrativas presentes no módulo observado. Napoleão Potiguara Lazarotto. O livro de poemas inspirado na Guerra do Contestado e denominado Caraguatá, de 1996, cuja autoria é da poetisa sul-matogrossense Raquel Naveira, é o orientador desse encontro com as imagens sobre o contestado, datadas de 1996 e produzidas pelo artista Napoleão Potiguara Lazarotto, nascido em 1924 e falecido em 1998. As 7 imagens em bico de pena estão distribuídas ao longo dos 23 poemas publicados pela autora, os quais homenageiam um incentivador do seu trabalho e estudioso da Guerra do Contestado, que convidou o artista já consagrado, Poti Lazarotto, para ilustrá-los. Sobre o contestado, Naveira refere-se a uma predisposição para se colocar na pele dos personagens ao escrever sobre eles e, mergulhando nas histórias sobre o conflito, procurou falar por eles, porque entende que a poesia é a arte da surpresa e, pelos poemas, é possível fazê-los falar. Seus estudos, baseados em autores que descrevem o conflito, foram importantes, bem como a influência de quem a estimulou. Nascido em Curitiba, Napoleão Potiguara Lazarotto, o Poti, foi desenhista, gravurista, ceramista e muralista brasileiro. E o Poti, na semana seguinte que ele concluiu o ginásio, ele foi convidado já com uma bolsa de estudos da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Isso em 1942, se não me falha, tá? Além das gravuras e ilustrações, um dos grandes marcos de sua obra são os painéis e murais, executados com materiais diversos, desde madeira, vidro, vitrais, cerâmica, azulejo, até o concreto aparente. E hoje mesmo, depois de falecido, a reprodução de painéis deles tem sido aí uma média de uns 15, 20 já feitos, né? Você vê Teatro Guaíra, Biblioteca, Palácio do Governo, não tem uma repartição que não tenha uma obra do Poti, viu? No caso das ilustrações do livro Caraguatá, de Raquel Naveira, por se tratar de uma produção para atender a um pedido pessoal, não há informação adicional alguma e nem constam referências no próprio livro sobre as imagens utilizadas. Porém, a escritora afirmou que conserva 3
dos 7 desenhos originais de Poti, realizados para o seu livro. Renato Paulo Carvalho e Silva. Nascido no Rio de Janeiro em 1959, Renato Perré sempre teve um contato estreito com a arte e a dramaturgia. Em 1980, mudou-se para Curitiba e no ano de 1981, criou a Companhia de Teatro Filhos da Lua, reconhecida pelo público devido ao significativo número de montagens e premiações obtidas. A gente já tinha feito um espetáculo sobre a história geral, sobre grandes navegações, sobre essas influências em todo o desenvolvimento da sociedade brasileira. E a gente queria também entender um pouco mais o Paraná e o sul do Brasil. Unindo pesquisa histórica e de campo, a montagem da peça teatral de bonecos Peludos versus Pelados, a Guerra Camponesa do Contestado, faz parte do compromisso e interesse que a Companhia de Teatro Filhos da Lua tem com seu público, visando fomentar a construção de uma reflexão histórica. A produção do espetáculo demorou cerca de 2 anos e teve como referência autores significativos do cenário histórico e artístico brasileiro. Então, foi um elenco que participou de toda a pesquisa. Nós fomos a Caçador, na época visitamos o Museu do Contestado, aqui ao Museu da Polícia Militar no Paraná, que tinham dados interessantes também sobre o contestado, armamentos. Nós reproduzimos tudo isso em bonecos. A partir de fotos a gente reproduziu os personagens, os canhões, as metralhadoras utilizadas na época, os apetrechos dos caboclos, né? Tudo a partir dos objetos reais transformados aí em bonecos, em adereços teatrais. A intenção com essa montagem, de 1991, foi a de oferecer uma produção teatral que abordasse um período ou fato histórico e social de grande importância para a formação do tecido sociocultural paranaense e do sul do Brasil. O resultado foi a produção de um grande número de bonecos, tanto caricatos quanto realistas, cujas características estéticas reproduzem os personagens da época, bem como equipamentos e objetos reais, transformados em adereços teatrais. O trabalho ficou em cartaz durante pouco mais de 1 ano, e a despeito da riqueza expressiva do material produzido, bem como do grande envolvimento de todos os participantes do elenco, a produção não teve a repercussão esperada. Atualmente, os personagens estão expostos para visitação no Museu do Contestado, em Caçador, Santa Catarina. Foi assim uma experiência grande de poder mergulhar na história do seu próprio país, né? De conhecê-lo mais profundamente. Quando você passa pelas cidadezinhas aí dessa região que liga Paraná e Santa Catarina, você vai subindo pela serra aqui, né? Vai passando por toda essa região e vai vendo que isso tudo tem uma ligação, né, histórica que está ali, é fruto de muita luta, né? De muito sangue derramado e muita poesia também, muita espiritualidade popular, né? De ver a saga de um povo que constrói uma nação, né? Que não é de um dia para outro que se ergue uma nação, né? Democrática e soberana. Então eu acho que mergulhar nessa história foi bastante assim importante para mim, o amadurecimento como artista, como pessoa. Willy Alfredo Zumblick. Autodidata, Zumblick, como assina em suas obras,
Iniciou suas atividades artísticas como desenhista de cartazes cinematográficos na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, onde nasceu no ano de 1913 e residiu até o final de sua vida em 2008. Embora desde muito cedo mantivesse contato com a arte, conciliou seu ofício de relojoeiro, que o subsidiava financeiramente com as atividades artísticas que exercia em horários extras. Nós morávamos em cima da loja, entendeu? Ele começou ali. Depois, então, quando nós nos mudamos para onde ele residia, ultimamente, aí então ele fez um ateliê para ficar separado da casa. Inúmeras mostras e possibilidades de venda se consolidaram paralelamente às funções exercidas no comércio local. Assim, sua produção pictórica seguiu durante toda a sua vida, sendo interrompida mais tardiamente, em razão de intoxicação pelo uso da tinta. Essas paisagens, normalmente, ele ia riscar no local, né, ou a crayon ou a lápis, entendeu? E algumas vezes levava uma tela e riscava na própria tela de trabalho menor, né, talvez uns 40 por 30, mais ou menos assim. Ele riscava na própria tela e dali então ele vinha para casa para fazer a pintura. Notabilizou-se por uma produção inspirada nas bandeiras do divino, além de temas que tratam aspectos da história e cultura catarinense, como as rendeiras, o boi de mamão, retratos, cenas cotidianas, aspectos da religiosidade, carrancas, entre outros assuntos. O seu acervo totaliza aproximadamente 1000 obras, algumas expostas permanentemente no museu que leva o seu nome na cidade natal de Zumblick, Tubarão, em Santa Catarina. Ele gostava muito do folclore catarinense, né? Tanto fazia a parte aqui do litoral, quanto do oeste, aquela região, né? Ele gostava muito. E isso entrou na vida dele em função da história do Estado. O porquê de ele ter ido atrás do contestado, dessa história do contestado, foi em função da história de Santa Catarina. Por isso que ele foi à procura disso. E ele fez amizades no Oeste, e foi esse pessoal que o fez procurar reproduzir isto em tela para poder deixar guardada essa parte da história de Santa Catarina. Entre 1953 e 1987, o artista produziu 13 obras sobre o contestado, sendo 3 desenhos e 10 pinturas a óleo sobre tela, com dimensões pouco maiores que 1 metro, sendo que algumas dessas fazem parte do acervo do museu, inaugurado no ano de 2000. De que maneira esse universo de imagens, cujo recorte aqui apresentado resulta da produção dos 12 artistas investigados, atrai a imaginação, direciona nosso olhar, suscita o diálogo e nos convida a ver, refletir e conhecer aspectos de um episódio histórico ocorrido há tanto tempo, denominado Guerra Sertaneja do Contestado? Rememorar a existência de homens e mulheres comuns nas alegorias e narrativas visuais sobre a Guerra Sertaneja do Contestado propõe referenciar um protagonismo que mostra essa história de fato em primeira pessoa, com a qual os espectadores ensejam se identificar. E essas narrativas, por mais alegóricas que possam se apresentar, se assemelham à vida daqueles que podem ter acesso a elas. Contestado é a voz do passado, falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado, falando ao presente,
sem terra e sem rumo seguro. Herança de amor e justiça da raça mestiça de coração puro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro, alertando o futuro. Nos arredores, principalmente em fazendas, casas de comércio e também entre os moradores que ou aderiam ou teriam que fugir desesperados. De ambos os lados, a violência se desencadeou. O Exército Nacional, as forças de segurança dos estados e coronéis com seus vaquianos passaram a atacar os grupos de sertanejos, que por sua vez revidavam e tentavam manter as cidades santas num regime próprio, alheio às leis da República. Num clima de total insegurança e violência, a região do Contestado estava em polvorosa. As cidades santas se transformaram em locais de combate, constantemente destruídas pelas forças oficiais, abandonadas pelos seus moradores que rapidamente se mudavam para outros locais e se reorganizavam. Pipocaram redutos por toda parte e com líderes diversos. Muitos, ao chegar nos redutos, já vinham com seus seguidores, causando divergências e também disputas internas. Uma expressiva liderança feminina foi Maria Rosa, propalada na literatura como uma mulher que conseguiu comandar um grande número de sertanejos em armas, ainda na fase em que as características religiosas se sobressaíam. Embora com pouca idade, foi capaz de aglutinar um grande número de seguidores, e as memórias sobre Maria Rosa congregam boas lembranças de um tempo de convivência fraterna nas cidades santas, onde a Virgem teria liderado com grande habilidade. Além da intensificação da atuação das forças oficiais, das sucessivas investidas das tropas contra os redutos, um conjunto de fatos marcaram o fim do tempo dos redutos. A contraofensiva dos moradores das cidades santas é marcada pelos ataques aos comerciantes, fazendeiros, alcança as principais cidades da região, entre outras, Curitibanos e Canoinhas. Porém, o auge do movimento ocorre com as fortes ofensivas aos investimentos da Brazil Railway Company. Em setembro de 1914, uma filial da Serraria Lumber foi atacada e incendiada em Calmon. A estação ferroviária local foi destruída. Ato contínuo foi o ataque à estação de São João, atual Matos Costa, homenagem ao capitão que também foi morto nesse episódio, juntamente com outros soldados e moradores locais. Em novembro, os colonos estabelecidos pela colonizadora do mesmo grupo econômico foram atacados no Rio das Antas, uma das primeiras colônias a assentar descendentes de europeus no Alto Vale do Rio do Peixe. No combate do Rio das Antas, entre os mortos de ambos os lados, estava o penúltimo líder aguerrido dos redutos, Francisco Alonso. Ao retornarem para o reduto, surge o último comandante, Adeodato. Este marcou profundamente a história da Guerra do Contestado. A ousadia dos sertanejos nos ataques aos empreendimentos da Brazil Railway Company repercutiram nacionalmente e uma gigante contraofensiva do Exército Republicano Brasileiro foi imediata. 1/3 do Exército Nacional da época foi mobilizado. Várias expedições militares partiram no encalço dos redutos. Atuação de vaquianos e forças estaduais, táticas de guerrilha e intermináveis lutas foram imediatamente travadas. Até aeroplanos figuraram nas estratégias de vencer os redutos móveis e as táticas de guerrilhas dos moradores dos redutos. Os astronômicos gastos bélicos tiveram como saldo a morte de aproximadamente 8.000 brasileiros
a grande maioria caboclos pobres que viviam no sertão contestado. Os acontecimentos espalharam pela região a violência e o desespero. O cerco militar imposto ao reduto de Santa Maria escasseou os alimentos e os moradores começaram a passar fome. Adeodato Manuel Ramos, Leodato, simplesmente Adeodato, agora comandante-geral incontestável de todos os moradores do reduto, se recolhe ao Vale do Rio Timbó, num local de densa mata, desfiladeiros, cachoeira e praticamente inexpugnável no famoso reduto de Santa Maria. Foi neste local que ocorreu a fase final do movimento do contestado, com um histórico de genocídio provocado pelos ataques cotidianos das forças que cercaram o local e também pela fome e doenças que se propagaram na população faminta e cercada em todos os sentidos. Os relatos deste tempo são traumáticos e enfatizam a dor e a morte expressa de diversas formas. Já não havia o entusiasmo religioso aos primeiros redutos. O medo e a morte eram cotidianos ao povo assolado pela miséria, pela fome, pelas doenças e pelo tormento bélico. A Cidade Santa se transformou num inferno de tristezas e mortes. A campanha militar do Exército Brasileiro foi encerrada no reduto de Santa Maria. Adeodato, o último líder aguerrido, mesmo tentando impedir as fugas, executando e proibindo até o choro, não conseguiu resistir e nem reerguer novos redutos. Meses depois da destruição do Santa Maria, foi preso e condenado em definitivo. Encerrava-se o tempo dos redutos. Uma história tão recente, se a gente parar para pensar na história da humanidade, mas que é tão importante e que foi um divisor tão grande na nossa história aqui de Santa Catarina. Ela pode ser analisada como um movimento religioso, como um movimento social, como um movimento de invasão de estrangeiros, como doação de políticos, as terras, né? A Lumber, a Brasil Railway. É muita história, gente. Muita gente envolvida, muita gente. Me parece que é uma história de interesse mundial, porque é um evento localizado, mas assim como se conta a história da Rússia, da China, da África, e todos acham interessante, as nossas histórias acontecidas aqui têm o mesmo poder de atração e têm a mesma importância, o mesmo padrão. E para nós aqui, mais ainda, que era no momento que estava se definindo a identidade do local, do Estado. Pode ser abrangida de todas as maneiras, de todos os aspectos, cada aspecto significando uma história. Cada aspecto, cada reduto uma história. Os personagens, cada um deles uma história. Na minha opinião, no meu modo de ver, não houve vencidos e não houve vencedor, porque ficou uma coisa assim, não ficou bem esclarecida, sabe? Não houve assim, ninguém levantou a bandeira para dizer que venceu. Então, para mim, eu acho que não houve vencido e nem vencedor. Eu acho que a Guerra do Contestado, antes de mais nada, é isso. Você olhar de fora para dentro. Esta tem sido a minha tendência. E daí, claro, você não pode desprezar os detalhes das relações de compadrio entre os fazendeiros, entre os coronéis, entre tudo que se passava aqui, e as relações de violência, e os vaquianos, e tudo isso que a gente conhece muito bem. Não é só também a visão do caboclo, do jagunço. Também a visão daquele soldado pobre que veio lá do interior, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, veio para cá para combater pessoas que não sabiam quem era, por que era, simplesmente eram mandados a matar essas pessoas. Como é que eram essas pessoas, né? Como é que era a visão dessa gente? Tem muitas questões a ser respondidas ainda. E aos sobreviventes que um dia moraram numa cidade santa e sonharam viver fraternalmente,
Sobrou um pedaço das terras tantas vezes contestadas? Essa história não é para ser decorada, é para ser reflexionada, é para ser vivida. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande ligou o sul ao centro do país. As florestas foram exploradas comercialmente. As terras foram colonizadas e vendidas para quem tivesse condições de pagar. Aos antigos moradores, além de perder o chão, perderam a guerra e perderam a voz. Foram condenados ao silêncio, nem lembranças queriam guardar. Hoje, os seus descendentes já não sentem vergonha nem condenação, ao contrário. Sentem orgulho pelo modo de vida, pelos costumes e pela cultura dos caboclos do sertão contestado. Não conteste o contestado sem saber sua razão. 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 Este canto sertanejo abre a história que aqui vai, que se deu desde o Iguaçu e terras bandas do Uruguai. Por vontade Zé Maria, dito santo e benzedor, levantou-se o povo amado, só de ver dava tremor. Galopando nos piquetes, assustando nas batalhas, com guampa, grito e com reza, com facão, tiro e tocaia. Preparou matar o fuzil no esquentado entrevero, e os peludos se assustaram que o soldado intercorreram. Mais de 20.000 jagunços nos redutos bem armados, combatendo em terra a morte ao famoso contestado. Vou cantar neste tablado com viola, peito e emoção. Sertanejo bem amado que rasgou este sertão. Vou cantar neste tablado com viola, peito e emoção. Não conteste o contestado sem saber sua razão.